Gomes Abreu. Música cristã e mensagem da palavra do Senhor. Entrevistas, participação do ouvinte. Uma programação feita com muito amor. Programa Na Estrada com Deus, com o evangelista Gomes Abreu. Estamos começando o programa Na Estrada com Deus. Esse é o programa número 1. É um novo projeto, que nós estamos iniciando e nós queremos cumprimentar a você com a paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai ouvir esta programação, mas vamos orar neste momento. Senhor, eu quero te agradecer por esta oportunidade de estar aqui apresentando o primeiro programa Na Estrada com Deus. Que este programa seja bênção para todos que ouvirem. Que o Senhor venha abençoar grandemente esta programação. Que o Senhor possa falar conosco através dos louvores, também através da tua palavra. E no programa de hoje, nós vamos ter aí participações de ouvintes, Nós vamos ter também aí um resumo histórico da Igreja Assembleia de Deus, que completou aí 115 anos. Temos também uma reportagem sobre as comemorações dos 115 anos da Assembleia de Deus. Essas comemorações aconteceram em Belém, que foi o local onde a Assembleia de Deus iniciou. Teremos aí mensagens da palavra de Deus e vai ser uma bênção, com certeza, para a glória do Senhor Jesus. Participação do ouvinte alegra nosso coração. Mande a sua mensagem, mande hoje, meu irmão. E temos agora a participação da ouvinte Maria Moraes Abreu de Santana do Araguaia, que pediu o hino Jesus trouxe a salvação. Muito obrigado, irmã Maria, por sua participação. Volte a participar outras vezes. Vamos ouvir essa linda canção. No princípio, Deus criou tudo perfeito com o seu poder. O homem foi criado à imagem e semelhança do seu Criador. No jardim do Éden, o primeiro casal Deus colocou. Adão e Eva viviam felizes, mas um dia tudo mudou. Quando comeram do fruto proibido, o pecado no mundo entrou. O pecado trouxe vergonha e a morte para a humanidade, mas Jesus trouxe a salvação e a liberdade. Cristo disse: creia em mim, arrependa de seus pecados, eu vou lhe perdoar e a vida eterna vou lhe dar. O pecado trouxe vergonha e a morte para a humanidade, mas Jesus trouxe a salvação e a liberdade. Cristo disse: creia em mim, arrependa de seus pecados, eu vou lhe perdoar e a vida eterna vou lhe dar. Muitas almas partiram deste mundo sem a salvação.
estão sofrendo porque não se prepararam quando aqui viverão. A Jesus não aceitaram e nem o obedecerão. Amigo que me ouve agora, pra você ainda é tempo. Cristo te ama, Cristo te chama. Aceite Ele neste momento. O pecado trouxe vergonha e a morte para a humanidade, mas Jesus trouxe a salvação e a liberdade. Cristo disse: creia em mim, arrependa de seus pecados. Eu vou lhe perdoar e a vida eterna vou lhe dar. O pecado trouxe vergonha e a morte para a humanidade, mas Jesus trouxe a salvação e a liberdade. Cristo disse: creia em mim, arrependa de seus pecados. Eu vou lhe perdoar e a vida eterna vou lhe dar. Música bonita! Aí é um pedido da irmã Maria Moraes Abreu. E você também pode participar, fazer aí o seu pedido musical. Nós estamos usando as músicas aí do meu canal, Gomes Abreu Composições. Então você pode ir lá, ouvir as músicas e escolher a música para você fazer o seu pedido, tá bom? E você pode mandar aí a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 94984305775. Uma mensagem de fé aqui você vai ouvir. É bênção pra mim, é bênção pra você aí. HCJB, a voz dos Andes. Você vai ouvir agora Meditações com o Pastor Victor. Servir não é vergonhoso, mas a maioria das pessoas prefere ser servido a servir. Eu não sei o que passa na mente de uma pessoa que acha que servir é algo degradante, que a pessoa, ao servir, está se rebaixando. Não é nada disso. O Senhor Jesus mesmo disse que Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Agora, se o próprio Senhor Jesus não achou que servir era rebaixamento, então nós certamente não precisamos nos preocupar com isto. A pergunta que nós precisamos responder é: a quem estamos servindo? Podemos servir ao nosso próximo e com isto podemos estar também servindo a Deus. Depende da nossa atitude. Se nós esperamos receber algo em troca do nosso serviço, então fica por aí mesmo. Mas se nós prestamos um serviço ao nosso próximo por amor a Deus, então a coisa tem um outro aspecto. É como num restaurante, onde encontramos o proprietário, os empregados e os clientes. E a quem os empregados estão servindo? Ao proprietário do restaurante ou aos clientes? Evidentemente, os empregados estão servindo o seu empregador, o proprietário do restaurante, mas o seu serviço está sendo direcionado aos clientes, que naturalmente pagarão pelos seus serviços. Assim também, quando nós servimos a Deus, estamos prestando um serviço a Deus, mas direcionado ao nosso próximo. Pois Deus já nos pagou até antecipadamente, dando-nos o perdão e a vida eterna. E tudo o que fizermos por amor a Deus será em gratidão e não para pagar a nossa redenção. Nós nunca poderíamos pagar o preço da nossa salvação, porque não foi com ouro e prata que nós fomos comprados, mas pelo sangue do Senhor Jesus que foi derramado por nós. Colocando isso em prática, podemos servir a Deus, fazendo a sua vontade, e para saber qual é a sua vontade, precisamos olhar o que Deus espera de nós. Nós temos a Bíblia e ela nos ensina algumas coisas
que são válidas para todos. Vejamos algumas coisas que Deus espera que façamos. Ele quer que nos amemos uns aos outros, assim como Jesus nos amou. No Evangelho de João, capítulo 13, 34 e 35, isto está bem claro. Amar implica em servir, que o dom de Deus possa se revelar em nós. Amar não é apenas uma questão de palavras, mas é ação. Com tudo aquilo que somos e o que temos, podemos praticar o amor. Sim, o amor é prático. Não é apenas um sentimento. Amar implica em dar em serviço a outro o que ele precisa de nós. Ele pode precisar coisas, também pode precisar de alguém que o ouça, que o compreenda. Alguém que ande com ele em momentos de tristeza e sofrimentos. Mas amar também é alegrar-se com aqueles que estão alegres, chorar com aqueles que estão tristes. É por isso que nós podemos servir amando. Este programa é uma produção da HCJB, A Voz dos Andes, e é mantido com ofertas voluntárias. Se for do seu interesse manter este e outros programas, entre em contato conosco em hcjb.com.br. Ouvimos aí essa importante mensagem com o pastor Victor, né? Sempre nós vamos ter aí algumas participações, né? De alguns locutores da HCJB. Essa parceria é importante porque a HCJB, ela é pioneira na divulgação do Evangelho. Depois nós vamos falar com mais detalhes aí sobre a HCJB, mas vamos dar continuidade aqui com a nossa programação. Notícias missionárias aqui você tem. Informações do Brasil e do mundo A Igreja Assembleia de Deus do Brasil completou 115 anos no dia 18 de junho de 2026. A igreja foi fundada pelos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eles moravam nos Estados Unidos e tiveram uma direção de Deus para vir e fazer a obra missionária aqui no Brasil. E a direção de Deus era que eles viessem para o estado do Pará. No dia 19 de novembro de 1910, eles chegaram em Belém. E foram acolhidos, pela Igreja Batista, e eles então começaram a ajudar na Igreja Batista. Só que eles já haviam tido a experiência do batismo com o Espírito Santo, acreditavam na cura divina, e naquela época a igreja que acolheu eles, era a Igreja Batista tradicional, e eles não aceitavam essa doutrina do batismo com o Espírito Santo, a doutrina sobre a cura divina, Então, algumas pessoas tiveram ali a experiência, de receber cura divina, a experiência do batismo com o Espírito Santo, e a Igreja Batista não aceitou. Então, eles tiveram ali uma reunião para decidir sobre esse assunto. Os missionários tentaram convencer, então, ali a liderança da igreja, mas não conseguiu. Então, eles resolveram sair, porque, na verdade, eles não eram mais bem-vindos ali devido a essas desavenças, vamos dizer assim, desavença doutrinária. E eles saíram, e um grupo de pessoas acompanharam eles, e eles começaram, então, a congregar em uma casa, de uma irmã que havia ali acompanhado, E foi assim que começou a Igreja Assembleia de Deus do Brasil. No início, a igreja se chamou Missão de Fé Apostólica e posteriormente mudou o nome para Assembleia de Deus. Então, nós observamos que realmente era um propósito de Deus que eles iniciassem, o movimento pentecostal aqui no Brasil, e a Igreja Assembleia de Deus se tornou a maior igreja pentecostal, E hoje é a maior igreja evangélica aqui do nosso Brasil. Nós queremos parabenizar
todos os assembleianos. Eu tive a oportunidade de nascer num lar cristão e meus pais eram da Igreja Assembleia de Deus quando eu nasci, né? E até hoje são. Então eu tive a oportunidade de ser criado na igreja desde criança e estou até hoje com os meus 50 anos e agradeço a Deus, né, pela oportunidade de pertencer a esta igreja onde eu tenho aprendido da palavra de Deus e tenho crescido ministerialmente. Hoje eu sou um evangelista convencional, então congrego atualmente, 2026, na Assembleia de Deus da Convenção Confradespa, né? CGADB, e graças a Deus, Deus tem nos abençoado, né? Então é isso aí, gente. Que bênção, né? A Igreja Assembleia de Deus, uma igreja que cresceu, continua pregando o Evangelho e continua fazendo a diferença. Que Deus abençoe a todos os assembleianos. Falando sobre as comemorações aí dos 115 anos das Assembleias de Deus no Brasil, a Assembleia Legislativa do Pará, a LEPA e a Câmara Municipal de Belém realizaram sessões solenes em homenagem a esta importante data, com a entrega da medalha do mérito evangélico Daniel Berg e Gunnar Wingren a personalidades e instituições que se destacaram em ações evangelísticas e sociais. Então, estiveram presentes ali autoridades, deputados estaduais, o deputado federal Raimundo Santos, que é assembleiano, né? Também o pastor Samuel Câmara, que é o pastor ali da Assembleia de Deus de Belém, da primeira Assembleia de Deus de Belém, que é chamada de Igreja Mãe. Também a reconstituição histórica, né, da chegada dos missionários. Isso aconteceu no dia 20 de junho. Então houve aí uma encenação ali, onde atores fizeram ali o percurso, né, da chegada dos missionários, né, quando desembarcaram do navio e pisaram em solo belenense, né, porque eles chegaram ali em Belém do Pará. E isso aconteceu no dia 19 de novembro de 1910. Também cultos, né, e eventos culturais, por exemplo, foram realizados cultos especiais no Templo Central da Assembleia de Deus ali em Belém, e também um culto no Centenário Centro de Convenções. Inclusive, tem aí o canal Boas Novas de televisão mostrando todas essas homenagens aí, e o culto lá no Centro de Convenções, né, no Centenário Centro de Convenções, que você pode assistir. Também foi inaugurado um memorial com esculturas dos missionários, uma obra do escultor Mário Pitang, na região da Estação das Docas, transformando-se em novo ponto de referência religiosa, histórica e turística da cidade de Belém. Feitas também ações sociais e missionárias. A programação incluiu iniciativas humanitárias em municípios do Marajó, Melgaço e Portel, com a entrega de 2.500 cestas básicas, brinquedos, mobília, cursos de qualificação e instalação de uma base humanitária permanente para atendimento médico e jurídico. Em outras cidades, né, também foram realizados, né, cultos em homenagem aos 115 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Então, um momento muito importante para todos os assembleianos e também para a nossa nação, Assembleia de Deus, que se tornou aí a maior igreja evangélica do Brasil. Então, aonde você for, você encontra aí a Igreja Assembleia de Deus, né? Nas grandes cidades, nas médias cidades, nas pequenas cidades, nos povoados, na zona rural. Às vezes não tem nenhuma outra igreja, mas a Assembleia de Deus está lá anunciando
a Jesus Cristo pregando o Evangelho da salvação. Então, mais uma vez aí, parabéns a todos assembleianos por os 115 anos de história. Participação do ouvinte alegra nosso coração. Mande a sua mensagem, mande hoje, meu irmão. É isso aí, a participação do ouvinte alegra o nosso coração, né? E nós temos mais uma participação. E agora, né, Vânia Abreu, lá de Palmas, Tocantins, e ela pediu aí o hino Confia em Cristo. É uma música minha. E ela está oferecendo aí para toda a sua família. Vamos ouvir então. Obrigado, Vânia, por sua participação. Você é muito bem-vinda. Então vamos colocar aqui, Confia em Cristo. Quantas vezes você já pensou que não vai conseguir vencer? São tantos problemas na vida, você pensa em desvanecer. Levante a cabeça, meu irmão, pra você a solução. A solução vem de Deus, entregue a Ele os problemas seus. Não adianta fugir dos problemas da vida. Temos que ter fé em Jesus para nos dar a saída. Pra lutar e vencer. Por isso, confie em Cristo, um vencedor você vai ser. Jesus Cristo por nós já sofreu para nos fazer vencedores. Já levou sobre si nossos pecados e também levou as nossas dores. Meu irmão, declare sua vitória no nome do Salvador. Porque só Jesus pode fazer de você um vencedor. Não adianta fugir dos problemas da vida. Temos que ter fé em Jesus para nos dar a saída. Fé em Jesus, tem forças pra lutar e vencer. Por isso, confie em Cristo, um vencedor você vai ser. Por isso, confie em Cristo, um vencedor você vai ser. Meditação de hoje, vamos colocar o tema Na Estrada com Deus,
e está baseada em Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Nós vemos aqui no versículo 1, a palavra de Deus orientando: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, pelo texto, nós entendemos que embaraço não é o mesmo que pecado. Vamos primeiro analisar, quando vamos fazer uma viagem, qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Em primeiro lugar, preparar para a viagem. E devemos deixar todo embaraço. Na versão Nova Almeida atualizada, ela traduz embaraço por peso. O embaraço, ele é um peso extra que a pessoa leva na sua viagem. Sabemos que tem pessoas que quando vai viajar, ela não consegue levar só o essencial, só o básico. Então, às vezes, o que ela poderia levar em uma mala, às vezes ela leva 3, 4, né? Então, esse excesso de bagagem, ele acaba atrapalhando a viagem da pessoa. Vai ter que pagar o excesso se a pessoa for viajar de ônibus, vai dar mais peso para o veículo, né? Se for um veículo próprio, vai ocupar mais espaço, vai dar mais peso, enfim. Então, o embaraço é o excesso de bagagem, o excesso de peso, né? O que a palavra de Deus diz é que deixemos todo o embaraço. É interessante notar que o autor não faz uma lista com nomes específicos, pois a palavra original grega para embaraço, onkos, significa literalmente um peso ou vento, né? Por que a gente fala aqui a palavra original grega, né? Porque o Novo Testamento, ele foi escrito originalmente no grego, né? E depois foi traduzido para os outros idiomas. Logicamente, o embaraço não é necessariamente um pecado, mas algo que, mesmo sendo lícito, rouba nossa energia e nos atrasa na estrada. Aqui estão 3 exemplos práticos de embaraços que carregamos. Primeiro, preocupações excessivas. Jesus advertiu sobre isso, né? Às vezes a pessoa se preocupa demais com o dia de amanhã, com o futuro, e isso acaba até trazendo problemas, né? Até problemas de saúde. Vamos para o segundo embaraço. Mágoas e ressentimentos. Mágoas e ressentimentos do passado, carregar ofensas antigas e a falta de perdão é um dos maiores pesos da jornada cristã. Tem gente que tem ressentimento de coisa que aconteceu há 40 anos atrás, ou mais, né? Ou menos. E a pessoa nunca perdoou, né? E fica remoendo aquilo na sua mente, no seu coração. Então tem que perdoar, tirar esse peso, tirar esse fardo, né? A única forma é a pessoa perdoar. Um outro embaraço são distrações e prioridades investidas. Muitas coisas boas podem se tornar embaraços se ocuparem o lugar principal. Por exemplo, o excesso de trabalho pode ser um embaraço. A pessoa trabalha demais e às vezes não tem tempo para Deus, não tem tempo para ir na igreja, né? O tempo exagerado gasto em entretenimento, por exemplo, que às vezes a pessoa
perde muito tempo com as redes sociais, ou com a televisão, ou com a Netflix, enfim. Que às vezes a pessoa fica 2 horas assistindo um filme e às vezes diz que não tem tempo de ler a Bíblia, né? Na verdade, é uma inversão de prioridades. A pessoa está fazendo coisas que não são prioridades. Resumindo, o pecado é aquilo que te derruba. O embaraço é aquilo que te atrasa. O pecado te tira da estrada. O embaraço te impede de correr com excelência. Quando se fala em excesso de peso, né? O excesso de peso prejudica até mesmo os veículos, né? Causando desgaste prematuro, a perda da dirigibilidade, fica mais difícil da pessoa controlar, aumenta o risco de capotamento, deixando a direção instável, né? A distância de frenagem aumenta drasticamente, podendo causar a perda de eficiência e pode causar até acidentes graves. E também causa multas, infração de trânsito gravíssima, com multa e retenção do veículo até o transbordo da carga. Causa também danos estruturais, risco de trincas ou empenamento no chassi do veículo. Então, essa reflexão nós vamos continuar no próximo programa, nós vamos ficar só com essa primeira parte hoje. No momento de oração a Deus eu vou agradecer pela vida e por todas as bênçãos. E também vou pedir que Ele abençoe você. Já estamos chegando nos momentos finais do nosso programa. Chegou agora o momento de oração. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por este primeiro programa Na Estrada com Deus. E eu quero pedir que o Senhor nos abençoe. Esta pessoa que está ouvindo esta programação na sua casa, ou que está ouvindo no seu veículo, no seu caminhão, essa pessoa que está viajando, que o Senhor abençoe grandemente a viagem dela, de toda a família, que faça uma viagem bem-sucedida, que o Senhor proteja, que o Senhor livre de todo o mal. Pedimos que o Senhor esteja conosco a cada dia, a cada momento, que o Senhor nos abençoe com a bênção da saúde, com a bênção da prosperidade, com a bênção da proteção, que o Senhor nos abençoe com a bênção da salvação, que o Senhor abençoe o nosso Brasil, a nossa nação, que o Senhor esteja conosco em todos os momentos da nossa vida. E eu quero pedir a tua bênção para todos os nossos ouvintes. Esta pessoa que ouviu atentamente os louvores também, as mensagens, que o Senhor recompense a todos. Que o Senhor abençoe esse projeto, que o programa Na Estrada com Deus seja a bênção para o nosso Brasil. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E no final do programa você vai ouvir aí a música oficial do programa completa, né? Até o nosso próximo programa e que Deus abençoe a todos. Está no ar o programa Na Estrada com Deus, com o evangelista Gomes Abreu. Música cristã e mensagem da palavra do Senhor. Entrevistas, participação do ouvinte. Uma programação feita com muito amor. Programa Na Estrada com Deus, com o evangelista Gomes Abreu. Uma mensagem de fé aqui você vai ouvir. É bênção pra mim,
mim, é bênção pra você aí. Participação do ouvinte alegra nosso coração. Mande a sua mensagem, mande hoje, meu irmão. Entrevista que você ouve sim. Informação importante pra você e pra mim. Notícias missionárias aqui você tem. Informações do Brasil e do mundo também. No momento de oração a Deus eu vou agradecer pela vida e por todas as bênçãos. E também vou pedir que Ele abençoe você. Programa Na Estrada com Deus.